Vamos continuar capítulo 6, do versículo 16 até mais ou menos o 35, 36. A gente vai ler e vai comentar, tá bom? De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago, subiram num barco e começaram a atravessar o lago em direção à cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Então, os discípulos foram sem Jesus, né? Jesus ficou e os discípulos foram num barco. E já estava escuro, então tinha-se dificuldade de enxergar as coisas devido já estar escuro. De repente, um vento forte começou a soprar e levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima da água e chegaram perto do barco. Chegando perto do barco. E ficaram com muito medo. Então, o barco já estava, vamos dizer assim, com as ondas, né? Aquela confusão no lago. E já estava escuro e eles simplesmente veem uma pessoa vindo andando. Então, logicamente que eles não conseguiram reconhecer logo de cara que era Jesus. Então, eles ficaram com medo. E o que Jesus fez? Mas Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Então, Jesus teve que se identificar, né? Então, não foi à toa que realmente Jesus foi depois. A gente percebe que em outros evangelhos, Pedro pede para que ele vá até Jesus. Então, vamos dizer assim, tinha um objetivo de Jesus vir sobre as águas, né? Então, a gente vê que ali foi testado a fé de Pedro. Ali realmente ele confiou na palavra do Senhor e conseguiu andar alguns passos, mas as coisas que estavam acontecendo ao redor fizeram com que ele tivesse medo e fraquejasse na fé, né? Então, ali Jesus estava testando a fé dele e também dos discípulos também, e quem pode também fazer com que as leis das físicas, a lei da física não aconteça para ele, somente Deus, né? Assim como quando Jesus multiplicou os pães, quando ele ressuscitou os mortos, então a lei da vida e a lei da física são quebradas através de Jesus porque ele é Deus, ele pode fazer isso, ele pode todas as coisas, né? E a gente tem que ter fé nisso. Então eles receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. Estavam indo para Cafarnaum. No dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois esses haviam saído sozinhos. Tá? É aquilo que ele já comentou. Jesus foi depois. Enquanto isso, os outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encontraram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Então, como que eles sabiam que Jesus não tinha ido com os discípulos? Porque tinha uma pessoa, a gente pode inferir, né, que tinha uma pessoa que ou alugou ou emprestou o barco para os discípulos, né? Os discípulos foram até Cafarnaum, em direção a Cafarnaum. Nesse percurso, Jesus os encontrou, entrou no barco, chegaram até o outro lado da cidade. Alguém, muito provavelmente também cuidava do barco, entrou nesse barco e voltou com o barco. Só que ele não sabia que Jesus tinha encontrado eles. Então, provavelmente tinha uma pessoa ali que tomava conta do barco e só sabia essa informação, que os discípulos tinham ido sem Jesus. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Então, não é comum Jesus não ir com os discípulos, né? Tinha todo um propósito ali, né? A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram:
mestre, como foi que o Senhor chegou aqui? Então assim, não era lógico, né? Todo mundo sabia que Jesus não foi com os discípulos, e como que Jesus estava do outro lado? Eles não sabiam que Jesus andou pelas águas, né? Até encontrar os discípulos. Eles ficaram assustados com isso, né? Não assustados no sentido, mas ficaram admirados. Como que ele chegou lá, né? Então Jesus já sabia do coração deles. Eles não estavam preocupados só com como Jesus chegou lá. Eles estavam preocupados com outra coisa. A gente vai ver aqui, né? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Então, apesar de Jesus ter feito um milagre muito grande, que era de realmente multiplicar os pães, eles não estavam indo lá por causa que Jesus era Deus, ou que pelo que ele demonstrou quem ele era através do milagre. Eles queriam simplesmente saciar a fome deles, a fome terrena deles. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna, né? Então isso acontece muito hoje em dia. Muitas vezes a pessoa está com um problema financeiro, está com um problema na vida dela, e ela só busca Deus por causa disso, mas não busca porque ela realmente quer ter um contato com Deus, uma intimidade com Deus. O Filho do Homem dará essa comida a vocês porque Deus o Pai deu provas de que ele tem autoridade, né? Então Jesus estava falando aqui do alimento espiritual, né? Da comida espiritual. E eles entenderam, assim como a mulher samaritana, entenderam que essa comida era uma comida carnal, uma comida que a gente come. Mas Jesus estava falando da comida espiritual, de você saciar a sua alma, seu espírito através de Deus. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntou eles. Então eles deram aqui como se Jesus fosse um profeta. Então ele falou da comida espiritual, aí Jesus falou, não, não é comida carnal, é comida espiritual. E aí eles ficaram sem saber o que era. Então eles perguntaram, o que é que Deus quer que a gente faça? Então eles estavam perguntando para Jesus como se ele fosse um profeta. Normalmente era assim, né? Se perguntava, o profeta falava o que o povo tinha que fazer. E aí Jesus responde, ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, que era Jesus. Respondeu Jesus. Eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu ele deu o pão para eles comerem. Então eles estavam comparando aqui Jesus com Moisés, né? Como Jesus tinha multiplicado o pão uma única vez, eles estavam comparando Jesus com Moisés. Ou seja, Moisés, vamos assim, teoricamente, ele deu comida para muitas pessoas por vários dias, o sustentou com comida, e Jesus sustentou uma única vez. Então eles estavam comparando Jesus com Moisés, e Moisés tinha uma obra muito maior que Jesus. Então eles estavam comparando, e Jesus vai explicar para eles quem na verdade forneceu comida para eles não foi Moisés, foi Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu. Pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então, mais uma vez, Jesus estava falando dele mesmo, que Jesus trouxe, ele que é o pão, ele que sacia a nossa sede espiritual, e eles mais uma vez não entenderam. Então, queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. Pediram eles, Jesus respondeu. Então, mais uma vez, eles estavam insistindo no pão, eles não estavam entendendo que Jesus era o pão espiritual, o alimento espiritual, eles estavam focados na fome deles, né? Eu sou o pão da vida. Então Jesus revela que ele era o pão.
Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Então, Deus, ele realmente está falando aqui, então assim, ele está querendo dizer assim, aquele que vai até Jesus não só por causa de saciar sua fome ou suas dificuldades ou seus problemas, mas vai a Jesus porque quer ter uma intimidade, porque quer crer em Jesus, esse jamais vai ter fome, né? Então a gente vai parar aqui e depois vamos continuar a partir do versículo 37. E uma coisa que a gente pode levar pra gente é que é errado a gente procurar Deus só quando a gente está com problema, ou procurar Deus porque nós estamos com dificuldades financeiras, ou procurar Deus só porque a gente precisa de dinheiro para pagar a conta. Então a gente tem que buscar Deus por quem Ele é. A gente tem que ler a palavra dele, a gente tem que orar, a gente tem que buscar Deus por quem Ele é, pelo que Ele fez, né? Então isso é importante, né? Então é isso, pessoal. Eu espero ter contribuído aí com o seu crescimento espiritual e nos vemos no próximo vídeo, continuando João 6 a partir do versículo 37. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.